Sejam muito bem-vindos à parte 2 do 6º episódio do podcast Espiritismo Além do Véu. Sou Sueli Sena e vamos continuar o estudo sobre a progressão dos espíritos, a ordem da escala espírita. Essa parte será dividida em 3 partes para melhor compreensão das 3 ordens espirituais. Caso tenha chegado a esse episódio, peço que ouça a primeira parte, que é o episódio 6, parte 1. Você encontra esse episódio na playlist do podcast. A classificação dos espíritos baseiam-se em seu grau de desenvolvimento, nas qualidades adquiridas e nas imperfeições que ainda não se livraram. Com base nesses critérios, a escala espírita foi elaborada por Kardec. Os espíritos são de diferentes ordens segundo o grau de perfeição que alcançaram. Segundo a classificação de Kardec, os espíritos são classificados em 3 ordens. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. E primeira ordem, espíritos puros. Kardec nos diz que o número dessas ordens é ilimitado, pois não há entre elas uma linha de demarcação. Contudo, ao considerar os caracteres gerais de cada uma, podemos reduzi-las a essas 3 principais. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. Imagine um arco-íris, conseguimos definir todas as cores, mas não sabemos exatamente onde termina uma e começa a outra. Elas se misturam gradualmente. É exatamente o que acontece com a escala espírita. Vamos paulatinamente saindo da ordem dos espíritos imperfeitos e adentrando a ordem dos espíritos puros, sem uma linha demarcada tão objetiva. É um processo gradual. Os espíritos não são iguais em poder, saber, inteligência ou moralidade. Por isso, há graduações na progressão. Com a escala espírita, é fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos nos relacionar e, consequentemente, o grau de confiança e estima que merecem. Quanto maior a superioridade e evolução, maior a confiança. Seu progresso é gradual e muitas vezes se efetua mais em um sentido do que em outro, reunindo características de várias categorias. Isso é fácil de avaliar pela sua linguagem e seus atos. Quando evoluímos gradativamente, acabamos tendo características de todas as ordens. Podemos ter algumas características da ordem de espíritos imperfeitos e algumas dos bons espíritos. Quanto mais características de imperfeição, mais longe da outra ordem estaremos. Mas tudo é um processo gradual e progressivo. Nesse episódio, vamos detalhar a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Nesta ordem, as características gerais são: predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal e ignorância, orgulho e egoísmo, e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não a compreende. Apresentam ideias pouco elevadas. Nem todos são necessariamente maus. Em alguns há mais leviandade. Não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não praticarem o bem, revelam sua inferioridade. Outros sentem prazer no mal e podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. No entanto, qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos objetivos. Predominam essencialmente os instintos e a matéria sobre o espírito. As graduações, alguns não são essencialmente maus, mas levianos. Outros não fazem nem o bem nem o mal, os espíritos neutros, e outros ainda se mantêm no mal, unindo maldade e inteligência. São espíritos impuros, ainda muito inferiorizados.
Além disso, seus conhecimentos sobre o mundo espírita são limitados e o pouco que sabem confundem com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. A imperfeição impede que conheçam plenamente a vida espiritual. Seu caráter se revela na sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações traz um pensamento mau pode ser classificado na terceira ordem. Podemos ver como ainda estamos nessa categoria, pois temos pensamentos negativos, orgulho, egoísmo, vaidade e busca pelo poder. Tudo isso ainda grita forte em nossos corações, mostrando que ainda estamos longe da perfeição, mas chegaremos lá. A felicidade dos bons é para eles um tormento, pois lhes causam as angústias da inveja e do ciúme. Não gostam de ver os outros felizes, o que é sinal de imperfeição espiritual. Cada um de nós pode refletir sobre essas informações e ter certeza de quão imperfeitos ainda somos e como precisamos nos trabalhar para mudar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, sendo essa impressão frequentemente mais penosa do que a realidade. A lembrança dos sofrimentos faz com que no plano espiritual sofram muito mais do que quando encarnados. Sofrem pelos males que suportaram e pelos que causaram aos outros. Todo o mal que fazem reverte contra nós. Por julgarem sofrer para sempre, pensam que a dor é eterna, mas estão sofrendo por muito tempo devido às escolhas equivocadas. Enquanto escolhermos o errado, sofreremos. Essa terceira ordem de espíritos imperfeitos se subdivide em 5 classes: os espíritos impuros, os levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores perturbadores. Vamos estudar cada uma delas. Espíritos impuros, inclinados ao mal, que é o objeto de suas preocupações, dão conselhos perversos, insultam, semeiam a discórdia e a desconfiança, querendo ver o sofrimento e tudo que não é bom acontecer com o próximo. Usam todos os disfarces para melhor enganar. Reconhecem, pela linguagem, a trivialidade e a grosseria de suas expressões. Se tentam enganar, falando de maneira sensata, não conseguem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por se trair. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios e paixões degradantes. Sensualidade, crueldade, traição, hipocrisia, ambição e avareza. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, na maioria das vezes sem motivo, apenas por aversão ao bem, e quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas, pois a felicidade alheia é sofrimento para eles. Espíritos levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros, intrometem-se em tudo e a tudo respondem sem se importar com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias. Gostam de fazer intrigas e induzir maliosamente ao erro por meio de mistificações e esperteza. Estão sob a dependência de espíritos superiores, que muitas vezes se servem deles como fazemos com os criados. Já são um pouco melhores que os impuros, pois não fazem o mal pelo simples prazer. Muitas vezes são mais ignorantes do que malévolos, mais zombeteiros e brincalhões do que maldosos. Nas comunicações, sua linguagem é muitas vezes espirituosa, mas quase sempre sem profundidade, pois seu conhecimento é muito pequeno. Aponta as esquisitices e os ridículos humanos, que interpretam de maneira mordaz e sátrica. Assumem nomes supostos, mais por malícia do que por maldade. Os espíritos pseudo-sábios são aqueles que muitas vezes se consideram melhores devido à sua intelectualidade, mas ainda são essencialmente orgulhosos, principalmente pelo saber que julgam ter. Possuem conhecimento bastante amplos e já cresceram na intelectualidade, mas julgam saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos. Sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto à sua capacidade e suas luzes. Pela sua linguagem mais séria,
As pessoas podem acreditar que eles sabem mais do que realmente sabem e tomar como verdade tudo o que dizem. Por isso, precisamos ter critério na análise dessas mensagens, e conhecer a escala espírita é fundamental para essa análise com bom senso e lógica. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com alguns erros, por vezes muito absurdos, entre os quais se notam a presunção, o orgulho, a inveja, a teimosia. Toda comunicação que denota uma pontinha sequer de vaidade, orgulho, presunção, teimosia ou qualquer sentimento inferior não provém de um espírito superior. Por isso, a necessidade de ter critério nessa análise. Quantos de nós não agimos assim, demonstrando orgulho, presunção, teimosia ou sentimentos inferiores em nossa fala e atitudes? Tudo isso demonstra imperfeição espiritual. Os espíritos pseudo-sábios enganam por causa da sua eloquência e de um certo conhecimento que demonstram ter. Por isso, dão conselhos e indicações. Devemos ter cuidado para não acreditar no que não é real. Espíritos neutros são aqueles que não fazem o bem nem o mal. Estão em cima do muro. Isso é sinal de imperfeição, pois só crescemos através de uma força ativa, a ação do bem. Enquanto não faço mal, mas também não faço bem, isso indica a imperfeição. No entanto, já são melhores do que os espíritos impuros, levianos e pseudo-sábios. Estamos evoluindo, mas precisamos trabalhar. Não são suficientemente bons para fazerem o bem, nem suficientemente maus para fazerem o mal. Não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, seja pela moral ou pela inteligência. Apegam-se ao mundo material, saudosos de suas grosseiras alegrias. A importância da caridade agora. Não devemos esperar atingir a perfeição para praticar a caridade. Se o fizermos, ela jamais se concretizará. É fundamental que trabalhemos ativamente e coloquemos a caridade em prática no presente, sem adiamentos. Vamos seguir com os espíritos batedores e perturbadores, atores dos fenômenos físicos. Na terceira ordem dos espíritos impuros, temos os chamados espíritos batedores ou perturbadores. Embora classificados como uma sexta categoria, isso não implica que sejam mais evoluídos que as classes anteriores. Na verdade, eles podem pertencer a qualquer uma das classes previamente mencionadas dentro da terceira ordem. Essa classe não se distingue por suas qualidades morais intrínsecas, mas sim pela forma como se manifesta através de efeitos físicos perceptíveis. Isso inclui ruídos, movimentos anormais ou deslocamentos de objetos. São esses espíritos que estão por trás dos fenômenos que ocorrem em casas consideradas mal assombradas, onde há movimentação de itens, barulhos e arrastos. Eles são os agentes de infestações espirituais e de manifestações físicas, como materializações e transportes de objetos. A presença desses espíritos é crucial para a ocorrência desses fenômenos físicos. Contudo, é importante ressaltar que, em certas ocasiões, a espiritualidade superior pode utilizar esses espíritos batedores, perturbadores para um fim útil. Isso acontece, por exemplo, como vimos nos fenômenos das mesas girantes em Hydesville, que serviram para despertar a humanidade para a imortalidade da alma. Nesses casos, mesmo que os agentes sejam espíritos menos evoluídos, a finalidade é benéfica, dependendo do propósito que move os fenômenos e da intervenção de entidades superiores. No plano encarnado, observamos a manifestação desses traços em pessoas que gostam de causar incômodo, como aquelas que fazem barulhos excessivos com carros ou músicas altas, perturbando o ambiente e seus vizinhos. Esses indivíduos, ao desencarnar, continuam com essas tendências, pois não se tornam santos apenas por deixarem um corpo físico. Esses espíritos batedores ou perturbadores parecem estar mais conectados à matéria do que outros. Por isso, são os principais agentes das perturbações dos elementos do globo,
agindo sobre o ar, água, o fogo, os corpos sólidos e nas entranhas da Terra. Devido à sua maior ligação com o plano material, os fenômenos físicos relacionados ao planeta são, em grande parte, manipulados por eles. Quanto mais o espírito está ligado à matéria, mais denso é o seu perispírito e, consequentemente, mais apto ele é para provocar fenômenos físicos. A espiritualidade superior, com seus perispíritos mais elevados e rarefeitos, embora possa realizar esses fenômenos, precisaria de um esforço muito maior e, por isso, frequentemente utiliza esses espíritos batedores. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos mais desenvolvidos quase sempre o delegam aos espíritos subalternos, que são mais aptos para as coisas materiais do que para as intelectuais. Com isso, concluímos o estudo da terceira ordem dos espíritos. No próximo episódio, vamos conhecer a segunda ordem dos espíritos. Até lá! Sinta a diferença em todos os aspectos da sua vida. Você sente que está sobrecarregado, com dificuldades financeiras, conflitos nos relacionamentos ou problemas de saúde recorrentes? A solução pode estar em uma limpeza energética espiritual. Através de técnicas poderosas, realizo a limpeza para prosperidade e dinheiro, removendo as barreiras que impedem o fluxo da abundância em sua vida. Para você que quer ter mais clientes para o seu negócio. Restaure a harmonia em seus relacionamentos amorosos, profissionais e familiares com a limpeza energética, promovendo a compreensão e o amor nas relações. Ofereço tratamentos energéticos para a saúde, complementando os cuidados médicos e fortalecendo seu sistema energético. O alinhamento dos chakras é fundamental para o seu bem-estar geral, equilibrando suas energias e promovendo a vitalidade. Invista em você. Agende sua sessão e experimente uma vida mais leve, próspera e feliz. Entre em contato pelos links abaixo e saiba mais.